Olá, querido aluno, tudo bem? Nossa aula de hoje, refração. A gente já estudou espelhos planos, espelhos esféricos. Antes de estudar lentes, temos que saber o fenômeno físico de refração, tá bom? Espero que você fique ligadinho, tá certo? Assunto super interessante. Vamos lá? Então, olha só. A palavra que a gente tem em mente, galera, é essa daqui, refração. Pessoal, isso aqui cai com muita, mas com muita frequência mesmo na prova do Enem. Então, se você quer acertar uma questão, tem que estudar bem esse assunto, tá bom? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, bem aqui, Observe que a luz, ao passar do ar, que é esse meio aqui, para a água, ela sofreu um desvio. Então, a refração nada mais, nada menos é que a mudança de velocidade devido à mudança de meio. Cuidado que muito aluno acha que só existe refração quando existe desvio. Se você notar, a água mudou, né, a forma, a direção de propagação. Consequentemente, o aluno já fica com isso aí já fechado. Mas não, refração, mudança de velocidade devido à mudança de meio, tá bom? Vamos lá. Refração é um fenômeno ondulatório. Por que a refração é um fenômeno ondulatório? Porque nós estamos estudando, né, luz, mas as ondas mecânicas também sofrem fenômeno de refração, tá bom? Vamos lá. Que ocorre com a onda quando esta, muda de meio. Então, ao mudar de meio, consequentemente, a velocidade dela muda. Então, o fenômeno chamado é refração. O fenômeno da refração sempre vem acompanhado de quê? De reflexão. Galera, não esquece. Sempre. Fechado? Então, o fenômeno de refração, ele sempre vem acompanhado do fenômeno de reflexão. Aí ele diz, na refração, a frequência da onda permanece constante. Eu vou parar aqui para a gente fazer uma observação. Galera, após a onda ser emitida, a frequência dela não altera, tá bom? Beleza? Aí vamos lá. A velocidade e o comprimento de onda variam de acordo com a proporção. Então, observe o seguinte, Aqui eu tenho a equação da onda, tá certo? Nessa equação da onda, eu tenho V para velocidade, certo? Eu tenho lambda, que é essa letra grega, que é o comprimento de onda. Comprimento de onda. E tem o F, que é a frequência. Então, o que acontece? A gente já sabe que, após emitida a onda, sua frequência não altera mais. Então, galera, se a frequência não altera mais, beleza. O que acontece? Se ligue aqui. Como esse cara aqui, ele é constante, como a frequência é constante, o que vai acontecer aqui? Se a velocidade da onda aumentar, beleza? Se a velocidade da onda aumentar, o comprimento de onda também vai aumentar. Velocidade aumentando, o comprimento de onda também vai o quê? Vai aumentando. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda também vai ter o quê? Que diminuir, tá bom? Não esquece disso. Beleza, fera? Faz o resumo desse slide para poder passar para o outro, tá bom? Ou assiste a aula completa e depois você vem só fazendo os seus resumos. Vamos lá. Deixa eu só olhar aqui, galera, se ela está gravada para a gente não ter problema. Tá gravando sim, tá gravando legal. Então, o que acontece? A gente precisa aqui saber as nomenclaturas. Nós vamos mexer com muitas letrinhas, tá certo? Então, N é uma linha imaginária chamada de normal, que ela é normal à superfície, no ponto onde a onda incide. O I, ângulo de incidência, que a gente já viu lá com a questão da óptica geométrica, né? R, ângulo de refração, tá certo?
E a gente tem velocidade no meio incidente, comprimento de onda no meio incidente. Velocidade no meio refratado, comprimento de onda no meio refratado. Tá bom? Então vamos lá. Ó, lei da refração. Gente, se liga nisso aqui, tá bom? A primeira lei da refração diz o seguinte: o raio incidente, anormal e o raio refratado são coplanares. Quando falar em coplanares é porque pertence ao mesmo plano. Imagine que ele pertence na mesma folha. Imagine que você desenhe uma linha na folha, entendeu? E ela suba. Então tem um plano ali que pega a linha que subiu e a folha. Mas você consegue desenhar duas linhas numa folha. Então ela pertence a só àquela folha do plano. E a outra é a segunda lei de Snell-Descartes. E o que ela me diz aqui, galera? Primeiro eu vou escrever como ela é, tá bom? O índice de refração, que a gente vai falar depois, no meio incidente, certo? Multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio refratado vezes o seno do ângulo de refração. Alguns livros você vai encontrar dessa forma, mas sem problema, tá bom? E aí, eu posso simplesmente calcular o índice de refração. Aí eu vou aqui, Bandeira, o que danado é esse índice de refração? Esse índice de refração, vamos dizer que seja a dificuldade da onda se propagar nesse meio. É como se o meu ele fosse mais resistente à propagação da onda. E como é que eu posso medir esse índice de refração? Você vai dividir a velocidade da luz, que é C, pela velocidade no meio incidente. Tá certo? Então, aqui seria o índice de refração do meio incidente. Também o índice de refração do meio refratado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Com a minha borracha. Pronto. O índice de refração do meio refratado vai ser a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio refratado. Aí a gente joga esses dois caras aqui e a gente sai com essa equaçãozinha aqui. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Ó, observe o seguinte, galera. Ó, lembra que Bandeira disse nos primeiros slides que a refração vem sempre acompanhada da reflexão? Tá aqui, ó. Isso aqui é um raio incidente, ó. O raio que está chegando. Beleza? Incide na superfície de separação. Esse volta para o mesmo meio. Se o raio bate e volta, esse fenômeno aqui é um fenômeno de reflexão. Mas aqui o raio passou de meio. E ao passar de meio, muda-se a velocidade. Consequentemente, o fenômeno dito aqui é de refração. Então, o que foi que aconteceu? Eu tenho o meio refletido e tenho a refração. A refração ela sempre vem acompanhada de quê? De reflexão. Nesse desenho maior aqui, até de forma didática, vamos fazer o seguinte. Está vindo 3 raios. Aqui vai vir um raio e aqui viria 2 raios. Para dizer assim, a intensidade. Tá certo? Beleza? Mas toda a refração ela vem acompanhada de quê? De uma reflexão. Tá bom? Vamos lá. Ó. O que diz a refração? A velocidade da onda luminosa depende da densidade do meio. Ó, depende da densidade. Quanto maior for a densidade do meio, menor é a velocidade de propagação desse meio. Então, por exemplo, as nossas lentes. A gente tem o ar e a gente tem a lente. A lente tem uma densidade maior do que o ar. Então, a luz, galera, ao passar do ar pela lente, ela vai sofrer um fenômeno de refração, consequentemente vai diminuir sua velocidade, e aí, devido à curvatura dessa lente, ela vai corrigir, fazer com que a imagem que eu estou vendo seja projetada em cima da retina, para que eu possa enxergar de forma adequada, tá bom? Não esqueça, quanto maior for a densidade do meio, menor é a sua velocidade, tá bom, fera? Vamos lá. Ó, refração. Aí a gente vai falar de refringência. Resistência, ó, resistência
que o meio oferece a passagem de quê? Da luz. Então vamos olhar, o meio mais refringente. Galera, algumas pessoas ao fazer consulta de vista, o oftalmologista diz assim, ó, eu vou pedir uma lente com alto índice de refração. Ou seja, ele não quer uma lente, por exemplo, de vidro, ele já quer uma lente de policarbonato, de resina, porque tem maior densidade, é mais refringente. Então vamos lá. Quando o meio for mais refringente, ele vai ter maior densidade. Se ele vai ter maior densidade, ele vai ter menor velocidade. E se a velocidade diminui, o comprimento de onda também vai diminuir. Mas a frequência não se altera. Não esquece disso. Agora vamos para os meios menos refringentes. O ar, por exemplo. O ar é um meio com pouca refrigência. Então o ar tem uma menor densidade. Consequentemente, a luz se propaga com maior velocidade e maior comprimento de onda. Mas a frequência, ela permanece inalterada. Certo, fera? Ó, tenho certeza que você vai acertar essa no dia do Enem. Vamos lá. Força. Refração de luz e as suas representações. Então, observe o seguinte, galera. Ó, eu vou voltar, porque passa bem rapidinho, mas preste bastante atenção agora no slide, tá bom? Se liga aí, ó. Normal. O ângulo de incidência. Olha só, vamos lá. É agora, ó. Eu vou dar um exemplo como se fosse tivesse aqui. Eu vou passar do ar para a água. Ou seja, do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, tá aqui o raio incidente. Esse cara aqui é o ângulo de incidência. Tá aqui a nossa linha imaginária normal, que é perpendicular à superfície. Tá certo? Só um momento aqui, gente. Beleza, amor? Tudo bom? É porque minha esposa tá aqui escutando Bartol Galeno. Aí o que acontece? Quando passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, a gente já sabe que o que vai acontecer com a velocidade. A velocidade, ela vai, diminuir. Se a velocidade ela vai diminuir, o comprimento de onda também vai diminuir. E se o comprimento de onda vai diminuir através daquela lei, da segunda lei da refração, a chamada lei de Snell, o ângulo de refração, galera, vai ser menor que o de incidência. Vai ser menor que isso aqui. Eu vou até colocar ele, ó. Tá vendo aqui, ó, o ângulo de refração? Tá vendo, ó? Esse ângulo aqui se tornou menor do que o de incidência. Aí a gente pega nos livros didáticos assim, ó, anota. Isso se o raio incidir de forma inclinada. Se o raio incide do meio menos refringente para o meio mais refringente, a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui, a frequência não muda e o raio aproxima da normal. Lembra daquele desenho que a gente colocou, que é lá no início, a luz incidindo no ar e depois passando para a água? Tá aí o exemplo matemático disso aí. Beleza, fera? Esse assunto é super, super, super interessante. Foco. Vamos passar adiante. Professor, olha só as chamadas frentes de onda, ó, que são esses traçozinhos verdes que nós estamos colocando aqui, ó. Um tracinho verde para o outro é um comprimento de onda. Ele vai incidir do meio menos refringente para o meio o quê? Mais refringente. Consequentemente, o que é que tem? A velocidade diminui, o comprimento de onda diminui, a frequência não muda, e aí o ângulo de refração é menor que a da incidência. Então, ele se aproxima de onde? Da normal. E aí a gente vai ter as frentes de ondas mais juntas, ó, mais próximas uma da outra. Entenderam, fera? Beleza? Ó, se tiver cansado,
faz o seguinte, pede um copo d'água à sua mãe, tá bom? Mesmo jeito que eu vou fazer. Kelinha, me dê um copo d'água, por favor. Ó, aí você pede o copo d'água à sua mãe do jeito que eu pedi à minha esposa. Eu acho que ela vem já deixar. Então vamos lá. Vamos passar para o slide? Vamos lá, ó. Refração da luz. Acho que ela não viu. O que a gente tem agora? Nós vamos passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Pode ser na canequinha daquela do cursinho, tranquilo. Obrigado. O que acontece quando passa do meio mais refringente para o meio menos refringente? A velocidade vai aumentar. Gente, ó, não tem segredo não. Você vai passar para um meio em que oferece menor resistência. Então, se oferece menor resistência, a onda se propaga com maior facilidade. Então, a velocidade vai aumentar, o comprimento de onda também vai aumentar. E olha que interessante, o ângulo de refração vai ser maior que o ângulo de incidência. Aí sabe o que acontece com ele? Ó? Ele tem uma abertura maior, galera. Olha que legal. Beleza? É quando passa do meio mais refringente para o meio que? Menos refringente. Então, a gente diz o seguinte. Quando uma onda passa do meio mais refringente para o menos refringente, a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta, a frequência permanece inalterada e o raio se afasta da normal. Beleza? Se fosse o contrário, aproximava-se da normal. Vamos lá, então, ó. Aqui são as frentes de onda, a gente vai fazer a mesma situação, a distância delas. Olha agora como ficou a distância ficou maior, ou seja, a velocidade aumentou, o comprimento de onda também aumentou e a frequência continuou a mesma, tá bom? Professor, só uma pergunta, e se ele incidir de forma perpendicular, tem refração? Tem. Por isso que a gente frisou bastante no início da aula, dizendo que a refração não é mudança de direção, é mudança de velocidade devido à mudança de meio, beleza? Só para vocês terem a ideia aí, ó, nesse caso aí, ó, se o cara está incidindo, qual é o ângulo de incidência? O ângulo de incidência é 0 grau. O ângulo de refração também vai ser 0 grau, beleza? Aconteceu, bandeira aí, uma refração? Sim, a velocidade ela aumentou, porque passou do meio mais para o meio menos, tá certo? Então, nesse caso particular aí, eu tenho refração, só que eu não tenho desvio. Tudo bem, fera? Beleza? E também eu poderia passar do menor para o mais refringente, do menos para o mais refringente, aconteceria a mesma situação. Teria refração, mas não teria desvio. Certo? Vamos lá. Ó, refração da luz, desvio angular do raio refratado. O desvio é o quanto ele se desviou, tá bom? A gente sabe em matemática que quando a gente tem assim, ó, que a gente passa uma reta aqui, opa, se a gente passa uma reta aqui, esse ângulo aqui tem essa mesma abertura aqui. O que a gente chama de opostos pelo vértice. É nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma abertura desse daqui. O que acontece aqui, galera? Quando chamar de desvio angular é o tanto que ele foi desviado, tá certo? Por exemplo, se aqui fosse 30 e aqui fosse 30, e de repente aí ele está passando do mais para o menos, então ele faz isso. Só que daqui para cá é 45, então ele foi desviado quanto? Ele foi desviado 30 graus, certo? Então deixa eu apagar isso aqui, pronto. Beleza, ó? Então, esse delta aqui é o desvio, é o quanto ele foi desviado, tá certo? Da mesma forma do outro lado. Só que eu gostaria que você não decorasse isso, eu gostaria que você aprendesse realmente, tá certo? Como é que eu posso calcular esse delta aqui? É o refratado menos o incidente. Como eu falei, se esse cara fosse 45 e esse cara fosse 30, o desvio foi de quanto? O desvio foi de 15 graus. Beleza? Agora, bandeira, esse aqui se aproximou. Como é que você ia achar o desvio? Esse desvio seria o ângulo de incidência menos o quê? O ângulo de refração. Tá certo? Que daria o desvio. Não entendi, bandeira. Vamos lá, vamos fazer aqui. Imagine que esse cara aqui ele fosse 60 graus. E esse cara aqui fosse 20. Ora, 60 menos 20 vai dar um desvio de quanto? De 40 graus. Tá bom, fera?
Vamos passar adiante, tá bom? O índice de refração absoluto, como eu já coloquei lá no slide passado, o índice de refração absoluto é aquele que está se tratando do vácuo, tá certo? Então, o índice de refração do meio é a velocidade da onda no vácuo, no caso da luz, dividido pela velocidade do meio, tá certo? Ela vai depender do material, ou seja, da densidade, do material e da frequência, tá certo? Cada luz, galera, por exemplo, tem uma frequência vermelha, violeta, azul, verde, cada uma delas tem uma frequência de radiação, tá bom? Então, observe o seguinte, ó, o índice de refração no vácuo, 1. O índice de refração do ar, muito próximo de 1. E o índice de refração nos demais meios são maiores que 1. O menor índice de refração... Ah, Bandeira, pode ter índice de refração negativo? Pode. O Enem, galera, pegou um monte de gente com índice de refração negativo. Aí, Pedro, se fosse índice de refração negativo, como é que seria isso? Tá aqui o meio 1, meio 2, a luz chegaria aqui. Tá, aqui é normal. Ela não passaria para esse lado direito. Ela viria para cá. Ó. Opa! Ela viria para cá. Índice de refração negativo. Galera, nunca tinha visto na minha vida, tá bom? Nunca. Não só eu não, muitos professores. Tá certo? Vamos lá. Foi até a galera querendo cancelar a questão e tudo mais, mas não deu certo não. Então vamos lá. O índice de refração relativo é quando você pega o índice de refração de um em relação ao outro. Se a questão pedir um índice de refração relativo da refração em relação ao meio incidente, é só você dividir a velocidade incidente pela velocidade do meio refratado. Mas isso aqui é muito matemático, tá bom? Melhor a gente ver as questões com isso aqui. E as leis da refração? Vamos lá, ó. Mesmo jeitinho. Velocidade, VI, velocidade no meio incidente, velocidade no meio refratado, comprimento de onda no meio incidente, comprimento de onda no meio refratado, índice de refração no meio incidente, índice de refração no meio refratado. Aquela equação que o Bandeira colocou no início, ela está aqui escrita, tá bom? Só que de forma diferente. Seno do ângulo de incidência, índice refratado, seno do ângulo de refração, tá bom? Mas está aí, tá certo? É só igualar esse cara aqui com esse cara aqui que vai dar isso aqui. Não vamos perder tempo com isso não. Então vamos lá. Existe, galera, um limite, tá certo? O limite do ângulo de incidência. Se liga aqui que é bem fácil, tá certo? Ó, ele já está afirmando aqui que o ângulo de incidência é o limite para acontecer refração. Quando acontece isso, ó, o raio sai rasante. E, consequentemente, o ângulo de refração é 90 graus. E aí, quando a gente aplica lá na lei de Snell, né, na Snell-Descartes, a gente vai pegar que como é que eu posso descobrir o ângulo limite para que aconteça a refração? Bandeira, não entendi bem. Vamos supor que numa questão tem já dizendo lá que o ângulo limite para acontecer refração seja 35 graus. Então, galera, vamos lá. Se o ângulo de incidência ele tem que ser maior que 0 e menor ou igual a 35. Até aí acontece a refração. Se o ângulo de incidência for 36, não acontece mais o fenômeno de refração. Vai acontecer o fenômeno de reflexão. A luz vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, esse ângulo limite é para a gente descobrir até onde o raio vai, tá certo? E aí eu vou pegar o índice de refração do menor e dividir pelo índice de refração do maior, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá, ó. Da mesma forma, se a gente viesse rasante, tá certo? Tranquilo, o índice de refração do menor sobre o índice de refração do maior. Os dois casos é a mesma equação, tá certo? Então, vamos lá. Reflexão total. Ó, quando é que acontece a reflexão total? Quando o ângulo de incidência se torna maior que o ângulo de reflexão, tá certo? Ou seja, quando é que vai acontecer reflexão total? Quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, tá bom?
Observe o seguinte aqui, ó. Bandeira colocou aqui esse primeiro raio. Perpendicular. O raio passa. Beleza? Tranquilo. Eu vou agora inclinar esse raio. Ó, inclinei o raio. O ângulo de incidência menor que o ângulo limite. Vai acontecer refração. Vou colocar outro raio. O ângulo de incidência é igual ao ângulo limite. Ele vai sair rasante. Agora eu vou aumentar mais ainda o ângulo. O ângulo de incidência é maior. O ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Olha o que acontece com ele. Uma reflexão total. Ou seja, não aconteceu o fenômeno de refração. Isso implica muito no que nós chamamos de miragens, tá certo? Então, olha só. Outra, fibra ótica. A internet lá em casa, a minha internet aqui é muito boa, porque a internet daqui é fibra o quê? Ótica. Mas por que, Bandeira, a fibra ótica ela é melhor? Porque as ondas que vão nela, que vão percorrendo dentro dela, todas elas vão sofrendo reflexão total. E ela não consegue sair desse canuzinho, vamos dizer assim, dessa fibra. Entendeu? Então, se ele não consegue sair dessa fibra, beleza. O que eu mando é o que chega. Eu acredito que vocês já devem ter visto alguns enfeitezinhos com luz, né? As pontinhas, aquelas imagens de santa, de anjinho. Aquilo ali são fibras óticas. Você bota a luz na ponta e a luz sai na outra ponta, né? Beleza? Ó, a minha internet aqui, ela é show de bola, tá certo? Show. É Hipernet, viu? Vou fazer aqui uma propaganda para a Hipernet. Desde que começou a pandemia, minha internet nunca caiu. Show de bola. Vamos lá. O funcionamento da fibra ótica. Se ligue que aqui é bem interessante, ó. Eu vou colocar a luz, o raio, tá certo? Na ponta, né, lá no núcleo, com um ângulo θ. Esse raio, ele vai sofrer uma refração, vai passar do meio menos para o meio mais refringente. Se ele passa do meio menos para o meio mais, consequentemente, ele se aproxima de quê? Da normal. Só que ele vai agora do núcleo para a casca. Ele vai passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Quando ele passa do meio mais para o meio menos refringente, ele vai o quê? Se afastar da normal. Ele se afastou da normal. E agora ele vai passar da casca para o ar. Só que o ângulo de incidência agora é maior que o ângulo que limite. Aí esse raio não consegue sair, não consegue passar para o ar, não ocorre refração. Aí ele volta. Ó. E isso vai acontecer também desse lado aqui, ó. Ou seja, a luz vai ficar aprisionada dentro da fibra. Isso revolucionou muito, galera, a questão das transmissões, tá certo? Deixa eu só ver se está gravando direitinho, tá tudo direitinho, tá tudo show. Então, olha só, acredito que vocês já devem ter visto, por exemplo, olha essa imagem aqui, ó. Ah, tem água no asfalto. Não é água, é simplesmente devido às camadas atmosféricas aqui, tá muito quente próxima do chão, que aí é o raio, a luz, ao incidir nessas camadas de ar bem quente, devido a essa diferença de densidade, o ar vai se comportar como um espelho. Aí você diz, ah, é água, porque está meio que, né, refletindo, mas está refletindo mesmo. Se você olhar aqui, ó, é o caminhão debaixo desse caminhão. Isso aqui é real, isso aqui é uma imagem virtual. Beleza? Então, as miragens são através do fenômeno de reflexão total. Já caiu, fera, no Enem. Então vamos lá, ó, miragem. Lembrando, ar frio, né? Bem denso, né? O ângulo de incidência é menor que o ângulo limite. Beleza, refração. O ângulo de incidência é menor que o ângulo limite. Beleza, refração. O ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. O que é que vai acontecer? Reflexão total.
É isso que acontece lá no asfalto quando você vê lá, parece água no asfalto. Mas não é, tá certo? É uma miragem, tá bom? Outra aplicação de refração. Galera, aqui vocês têm que acreditar em mim, tá bom? Ó, fera, quando a gente vê a lua, o cara diz, lá vem a lua nascer. Gente, a lua já passou, já nasceu um bom tempo. O que você está vendo ali, a lua nascendo, é uma imagem da lua. É tanto que quando ela está nascendo, entre aspas, ela é bem grandona. E depois parece que ela vai diminuindo, é como se ela fosse afastando, mas não é. O que acontece lá? Eu tenho o vácuo, eu tenho as várias camadas atmosféricas, e a luz, ao passar por várias camadas atmosféricas que têm densidade diferente, começa a sofrer desvio. Aí a luz que saiu daqui vai chegar aqui como se você estivesse vendo o objeto nesse ponto. Então, quando a lua está nascendo ou o sol está se pondo, vamos logo nascer. Quando a lua está nascendo, ela está mais lá embaixo, vamos dizer assim. Tá certo? E quando ela está se pondo, ela já se pôs há um bom tempo. Acreditem, viu? Então vamos lá. A altura aparente dos astros. Certo? Olha só o que acontece, ó. Aqui eu tenho o meu objeto, vai passar pelas diferentes camadas atmosféricas, vai sofrendo desvio até chegar no nosso olho. E aí você pensa que está vendo o objeto aonde? Nesse ponto aqui, só que o objeto real está aqui. Beleza? Mas isso acontece por quê? Devido às diferentes densidades dos meios transparentes que tem na nossa camada atmosférica. E aí, fera? Espero que você tenha entendido o nosso conteúdo. A gente vai já mandar mais vídeo para vocês, agora só com resolução de exercício. Espero que você tenha entendido. Galera, falta menos de 100 dias para o Enem, viu? Estuda. Um abraço.